Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, 5 de abril, e um dia aí, tanto o nosso presidente do Supremo Concílio, Reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da IPB, e também o Reverendo Hernandes, que fez aí um apelo, uma convocação, conclamando o Brasil todo e todas as denominações aí para estarem orando e jejuando neste dia, 5 de abril, orando pelo nosso país, orando pelo mundo inteiro, para que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus possa eliminar completamente este vírus e possa nos dar a segurança e o cuidado sobre as nossas vidas. Então, a você que está nos ouvindo, faça o seu jejum, ore, clame, busque ao Senhor e leia a palavra de Deus, para que Deus esteja ministrando aos nossos corações. Sempre em tempos de calamidades, de epidemias, é importante que nós façamos o jejum, não para mudar Deus, mas exatamente para mostrar a nossa dependência completa de Deus. Por isso a importância do jejum. O jejum não muda Deus, o jejum não muda os propósitos e desígnios de Deus. O jejum muda a nós mesmos, para que realmente nós estejamos aos pés do Senhor, clamando ao Senhor. Vamos orar neste momento? Pai, nós buscamos ao Senhor na manhã deste dia, domingo, ó Pai, pedindo ao Senhor, agradecendo pelas misericórdias e pedindo ao Senhor a Tua proteção, a Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado que o Senhor tem dispensado a nós. Abençoa-nos e fale aos nossos corações através da Tua palavra. Aceite, ó Deus, os nossos louvores, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Há um cântico, e esse cântico ele já é bem antigo, mas é muito atual e muito lindo. Este cântico fala: eu só confio no Senhor que não vai falhar. Vamos louvar ao Senhor com este cântico. E logo após, na sequência, vamos cantar o hino Quão bondoso amigo é Cristo. Eu só confio no Senhor e não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor e não vai falhar. Posso confiar, que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor e não vai falhar. Agora sou feliz, como sou feliz, Cristo me salvou, Cristo me salvou. Vencedor eu sou. Se o mal vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é o meu rei. Posso confiar, que o lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar
mar escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor e não vai falhar. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta um coração dorido, plena paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e de dor. Ah, Jesus eterno, abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e o seu consolo eterno terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, isso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar. Paz em vida e no futuro, já podemos alcançar. Amém. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3 da revista dos adultos. E esta lição ela traz como tema, como título, Marcas da Miséria e da Misericórdia. Marcas da Miséria e da Misericórdia. E nós vamos ler em Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 2, dos versículos 1 a 10, e depois alguns versículos a mais. Isaías 2, versículos 1 a 10, assim nos diz a palavra do Senhor. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias
acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Preste atenção. E ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra de suas mãos, aquilo que os próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate, e o homem se avilta, portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Vamos ler ainda os versos 20 a 22. Ouça a palavra de Deus. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que ele é estimado? Ainda leremos os versículos, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. Preste atenção. E como Sodoma, publicam o seu pecado e não encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Versículo 12. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Capítulo 4, versículo 2 a 4 diz assim: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor
lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra estamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, através, ó Deus, deste momento, desta oportunidade que temos de falar do Senhor, falar da Tua palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações, aos corações de cada pessoa, Deus, todos os que estão ouvindo. Ó Pai, nos ensines através desta lição que o Senhor tem para nós, desta mensagem que o Senhor tem para nós. Pois te oramos em nome de Jesus. Amém. A lição começa com uma frase, e essa frase ela é muito forte. Diz assim: em qualquer nação o pecado cobrará pedágio e o povo deverá voltar-se para o Senhor. Em qualquer nação o pecado cobra pedágio. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando lemos este texto de Isaías, o profeta Isaías, chamado o príncipe dos profetas, a impressão que temos é que Isaías acabou de escrever esse livro, essa profecia, ontem. Parece que ele escreveu exatamente para agora, para o hoje, para o momento em que estamos passando no mundo, em todas as nações. E aqui diz que Deus iria abalar a terra, espantar a terra. Queridos, há muito tempo havia uma chamada caixinha de promessas, eu não sei quem se lembra, e era até interessante essas caixinhas de promessa, porque cheias de versículos bonitos, palavra de Deus, mas só promessas, só coisa boa ali para acalentar o coração, enfim, bacana. Está na palavra, são versículos. Só que nas caixinhas de promessa, como já a própria palavra diz, não existe nenhuma sentença. Não existe nenhum juízo de Deus, não existe nenhum versículo, por exemplo, que ao invés da pessoa abrir a caixinha de promessas, que nem existem mais, ele abriria a Bíblia para estudar a palavra como um todo, de repente ele iria se deparar com Hebreus capítulo 10, verso 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então esse versículo não está na caixinha de promessa. João Batista, que veio preparar o caminho para o Messias, para Jesus, ele diz: arrependei-vos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com água e com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo com água, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse batismo com fogo é o batismo do juízo de Deus, para purificar tudo que está errado, tudo que está fora do lugar na nossa vida, nas nações e no mundo. A lição de hoje ela é muito prática e ela é atual.
Ela fala da crise social gerada quando o povo se afasta dos caminhos do Senhor e mostra a relação entre pecados pessoais e catástrofes sociais. Há muitas pessoas que dizem, não, o que eu faço com a minha vida é problema meu. Ah, é? Será que é? Quando o homem peca, o chefe de família, por exemplo, ele peca, será que a consequência vai só sobre ele ou sobre toda a família dele? Olha o pecado de Acã, desobedecendo a Deus. Ele então leva alguns pertences lá de Jericó, da cidade de Jericó que Deus havia destruído, e Deus trouxe consequências terríveis sobre todo o povo de Israel por causa do pecado de um homem. Imagina milhares, imagina milhões. E é exatamente isso que essa lição de hoje nos traz, nos mostra. Quando o que está acontecendo? Arrogância, opressão aos pobres, inversão de valores. Eram esses os males sociais na época do profeta Isaías? Ou não é hoje também? Hoje da mesma forma. Inversão de valores é o que é isso? Inversão de valores é o que é certo passou a ser errado. E o que é errado, segundo a visão, segundo a ideia do mundo, passou a ser certo. E passou a ser errado condenar o que é errado. Olha só que coisa complicada. É como se dissesse o seguinte, olha, isso aqui agora é padrão para a sociedade. Todo mundo vai ter que aceitar. Todo mundo. O mundo vai ter que aceitar que os pecados que a Bíblia condena como pecado não são mais pecados, entende? Não são mais. A pessoa pode fazer o que quiser. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Não tem problema não. Você que manda na sua vida. Como diz aqui o versículo, quando a vida deles, ou seja, eles só têm o oxigênio no seu nariz, como seu Deus, é a vida, eles fazem o que eles querem. E aí vem a palavra do profeta Isaías e diz, não é assim. As coisas não funcionam assim. Deus vai trazer juízo. Como trouxe juízo para Sodoma e Gomorra, destruindo aquelas duas cidades. E antes de Deus destruir, lembrem-se lá, que Abraão, ele começa a conversar com Deus e interceder por aquelas cidades, e ele diz assim, Senhor, mas se lá em Sodoma e Gomorra, lá existirem 50 pessoas justas, o Senhor destruiria as cidades por causa, mesmo tendo 50 justos? Deus diz, não, por causa dos 50 eu não vou destruir. E Abraão sentiu que o número era alto, 50 pessoas. Ele falou, mas se lá tiverem 45, Deus diz, eu não vou destruir por causa dos 45 justos. Ele foi diminuindo. Mas e se lá existirem 30? Deus diz, eu não vou destruir por causa dos 30, se forem fiéis a mim. E então Abraão continua, mas e lá se existirem 20? Deus diz, eu não vou destruir por causa dos 20 que são fiéis a mim. E Abraão então ainda considerou um número alto e disse, Senhor, não se ire se eu falar pelo menos pela última vez, e se lá estiverem 10, se existirem 10 pessoas fiéis ao Senhor, o Senhor destruiria as cidades por causa dos 10? Deus disse, não. Se lá tiverem 10 fiéis a mim, eu não vou destruir. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque lá não existiam nem 10 que serviam a Deus. Não existiam.
Louvado seja Deus, porque tem mais de 10 pessoas no mundo. Senão Deus iria fulminar esse planeta, era agora. Mas isso é Deus chamando a atenção. Deus só está dando um aviso, olha, não brinquem comigo. Não brinquem comigo. Sabe por quê? Porque você e eu, nós não podemos brincar de ser cristão. Você não pode brincar de ser cristão. Eu não posso brincar de ser cristão. Nós não podemos brincar de sermos cristãos. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele é diabo mesmo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E Deus não brinca de ser Deus, ele é Deus, ele é santo, ele é justo, ele é amor, mas é amor firme. Então as pessoas têm brincado com Deus, falam o que querem, agem como querem, e Deus vem e diz, agora eu quero ver, vocês dependem de mim. Por isso, será que nós, aí vem algumas perguntas, você consegue enxergar esses males e outros males semelhantes na nossa sociedade, no nosso tempo? Será que há esperança de mudança? Há esperança que haja algo diferente e podemos contar com a ação abençoadora de Deus? Será? Então, vamos responder a essas perguntas. Primeiramente, o primeiro ponto fala da palavra de salvação, o Monte Sião, o monte dos últimos dias. O profeta Isaías, ele fala do Monte Sião, mostrando a mensagem profética é apresentada em ciclos que ora ele faz críticas fortíssimas ao estado espiritual de Israel, ele mostra isso, ele fala, povo de Gomorra, ofertas vãs, iniquidade associada a ajuntamento solene, ou seja, culto. Deus fala, olha, isso não vai ficar assim, eu vou mexer em tudo, até nos cultos solenes. Ou Deus não fez isso? Ou Deus não está fazendo isso e permitindo isso? Onde é que estão os cultos solenes? Onde? Estamos aqui. Estou eu, mais 2 diáconos aqui, sentados separados um do outro aqui, longe um do outro, mas o restante dos bancos, todos vazios, ninguém pode vir. E isso aqui é no mundo todo, é no mundo inteiro. Só que ele também fala de mensagens capazes de fortalecer a esperança e a renovação do povo. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, capítulo 1, versículo 18. E diz mais, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, Isaías 1,19. Então ele fala de esperança também, ele fala, a expressão os últimos dias, e nós entendemos claramente que os últimos dias começaram desde a ascensão de Jesus ao céu, e mais do que nunca nós estamos nos últimos dos últimos dias. Sim. É importante nós sabermos que Deus, Ele não está indiferente aos pecados das nações. Ele não está indiferente.
Na verdade, há uma promessa de Deus que haveria um reino de paz, e esse reino seria o reino de Deus implantado através de Jesus, e que muitos não entenderam, não compreenderam, achando que Jesus viria como um rei de Israel, um grande líder político no mundo. Não. Até os próprios apóstolos pensavam assim. Até a maioria dos judeus até hoje esperam a vinda do Messias. Até hoje. Mas Jesus veio implantar o reino de Deus no coração, nos nossos corações, trazendo paz, independentemente do que esteja acontecendo. Jesus veio trazer paz. Por isso ele diz em João capítulo 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Uma paz interna, interior, paz que vem do céu, vem de Deus. Mas há aqui palavras de julgamento, palavras pesadas. A partir do capítulo 2, dos versos 6 a 22 de Isaías, nós temos aí a humilhação dos arrogantes, daqueles que se levantam achando os tais, como se fossem deuses ou semideuses. E Deus não suporta isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. E é exatamente aqui, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, que diz o seguinte: agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem é que pode impedir Deus agir? Ninguém. Não existem poderes econômicos, políticos, bélicos, não existem poderes, dólares, petrodólares, não existe nada, ouro, diamante, nada que consegue mudar Deus. Deus é imutável. Ele age como quer e quando quer. Então nós entendemos que existe uma palavra de humilhação àqueles que se acham, sejam eles políticos, líderes governantes, presidentes, reis, imperadores, ditadores, os senhores da terra, seja ele poder econômico, onde é que estão os poderes ou o valor dos poderes do dinheiro no mundo hoje, ou até mesmo aqueles que achavam que detinham ou tinham em suas mãos o poder sobre Deus, determinando que Deus fizesse isso ou aquilo, revoltados com Deus. Quantas heresias foram ditas ao longo desses anos, pelo menos que dos últimos 30 anos, principalmente, cada uma pior do que a outra. E Deus disse: onde é que está agora o poder que vocês disseram que estava? Onde é que está o poder do lenço ungido? Onde é que está o poder da arca entrando no templo? Onde é que está o poder do sal grosso? Onde é que está o poder dos templos, megatemplos fabricados, dizendo Deus está aqui? Mas o povo não está mais. Deus derrubou e quebrou a arrogância de todo mundo. De todo mundo.
Essa mensagem é para hoje. Essa mensagem é para agora. Essa mensagem é Deus dizendo quando é que vocês vão se humilhar. Se o mundo não quer me ouvir, que o meu povo me ouça. Que o meu povo me busque. Que o meu povo se arrependa. Por isso ele diz, se eu cerrar os céus para que não chova, o céu parecendo de bronze. E aí o texto que todos nós conhecemos, segundo Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Do polo norte ao polo sul, do ocidente ao oriente, todo o globo terrestre, a terra está doente. Mas não é por causa do coronavírus, não. Isso é só um sinal. A pior doença, e Deus permitiu isso através de um vírus que a gente não vê. O vírus a gente não vê, ele é terrível, ele mata mesmo. Está matando. Mas existe um outro vírus que já há mais de 6.000 anos está circulando no mundo, no planeta Terra. E desses a gente acha que não é o problema. Se a gente pode chamá-lo de vírus, se chama pecado. A gente não vê, mas está na alma. Mas sofremos as consequências do pecado. É isso que Deus está falando. Onde é que estão os arrogantes? Onde é que estão os falsos profetas com as suas falsas profecias? Que prometeram o que Deus não prometeu. Profetizaram o que Deus não profetizou. Falaram o que Deus não falou. Sabe? Isso sempre existiu. E olha como os profetas que sempre falaram a verdade eram tratados no tempo lá dos profetas, lá no Velho Testamento. Como eles eram tratados. Por exemplo, vou dar o exemplo de um. Profeta Jeremias. Profeta Jeremias, um deles, chega e diz, Deus vai levar o povo para o cativeiro babilônico, vai durar 70 anos. E no tempo do profeta Jeremias, levantaram-se falsos profetas dizendo, não ouçam esse homem. Na verdade vai ter sim um cativeiro, vai durar apenas 2 anos. E eu pergunto, o que é mais fácil acreditar? O que é mais fácil seguir? O que é melhor seguir? Num homem sozinho que fala que vai durar 70 anos? Ou em vários que se dizem, falando em nome de Deus, dizendo que vai durar só 2 anos? Vai passar rápido. E o povo, seguiram os falsos profetas. Mas o que fizeram com o profeta Jeremias, que chorava, foi lançado na prisão, foi açoitado. Deus está gritando, acordem.
Acorde, minha igreja, acorde, povo meu, acorde, ministros. Quando é que vocês vão mudar de vida? É isso que Deus está falando. Palavra de julgamento. Deus fala de caos social terrível. No capítulo 3, do versículo 1 a 15, Deus fala do caos social que viria sobre as nações. Deus destruindo aqui, e é interessante notar o julgamento das filhas de Sião, a partir do versículo 16, aqui no capítulo 3, o profeta Isaías diz o seguinte: ei, onde é que vocês vão exibir as bolsas caríssimas de vocês, hein, mulheres? Os vestidos das festas, cadê as festas? Cadê os ornamentos? Ali, pode ler do versículo 16 a 24. Os enfeites no tornozelo. Será que Deus está condenando o uso de joias, o uso de roupas? Não. Não tem nada disso. Deus está condenando porque essas coisas foram compradas com dinheiro sujo de corrupção. Enquanto os pobres sofrendo nas nações, os poderosos nos seus glamour, na sua luxúria e luxo, às custas da miséria. Deus cobra caro. Se você lê Isaías capítulo 10, está falando para os governantes, está falando para os homens que fazem as leis. Capítulo 10 de Isaías: ai daqueles que fazem leis injustas para oprimir o meu povo, para massacrar o pobre. Ai daqueles. Caos social. Deus quebrando tudo, destronando os tronos. No Salmo capítulo 2 diz que Deus olha para os tronos dos reis e ri deles, zomba deles. Mas que Deus é esse? Não. Olha o que Deus está fazendo. Ninguém pergunta o que nós fizemos contra Deus. Ninguém pergunta isso. O que foi feito nas ruas, nas praças, no carnaval, festa linda, linda. Ei! Vamos colocar Jesus arrastando na rua, vamos lá. Ei! Bora! Cadê? Cadê as risadas chamando Jesus de homossexual? Cadê? Mas os profetas se calaram. E foi o próprio Senhor Jesus quem disse: se vocês calarem, as próprias pedras clamarão. E quando eu falo nós, eu estou falando é todo mundo, tá? Não estou abrindo exceção para ninguém. Onde nós ficamos? Nos nossos templos, nós ficamos bem tranquilos, está confortável, tem ar-condicionado, tem bancos estofados, cadeiras lindas. Mas para que preocupar? Cada um que se vire lá fora.
Quando a igreja começou em Atos, foi do mesmo jeito. Ali em Atos tinham já cerca de 20.000 membros a igreja em Jerusalém. Bacana, vamos ficar todo mundo aqui, gente. O evangelho é nosso, Deus é nosso, Jesus é nosso. E o resto do mundo? Deus, Vocês pensam que vai ser assim, né? Olha lá o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Deus permite uma perseguição que espalha toda a igreja pelo mundo todo para pregar o evangelho. Aí o evangelho é pregado em todo mundo. Aí o povo se acomoda de novo. Agora nós aqui mandamos. Nós aqui decidimos o que é certo e o que é errado. Os líderes religiosos. E deixa a Bíblia para lá. Não precisa de palavra de Deus não. Deus diz, vocês pensam que vai ficar assim? Deus então permite a invenção da imprensa, a criação da imprensa. Primeiro livro que foi impresso no século XVI foi a Bíblia, palavra de Deus. A volta à palavra. E aí o mundo todo conhece a palavra de Deus. Nações são iniciadas, organizadas, estruturadas a partir da palavra de Deus. Bênção, constituições de países feitas sobre a palavra, de acordo com a Bíblia. Bênção. 500 anos depois, nossa era, nosso tempo, o que aconteceu? Fecha a Bíblia de novo. Agora é a hora do copo com água. É a hora do lenço. Balança o lenço aí. Aí começa. Tira Jesus. Agora sou eu. Eu é que curo. Eu é que faço. Leia Mateus, capítulo 7. Versículo 21 a 23, está escrito lá: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, mas Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome curamos, fizemos milagres. E Jesus lhes dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Mas qual o problema? Agora estou falando para nós, povo evangélico. Qual o problema? Será que pessoas não foram curadas? Foram. Será que pessoas não foram libertas de demônios? Foram. Onde é que está o problema? Pastor Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, quando ele prega sobre esse texto, ele diz o seguinte: o problema desses pregadores no último dia, no juízo final, é que eles fizeram maravilhas em nome de Jesus, mas não fizeram o nome de Jesus maravilhoso. A glória não foi para Jesus, a glória era deles, do ministério deles, da igreja deles. É o meu ministério, é a minha igreja, minha igreja. Há um pastor que diz: devolvam a igreja para Jesus. Igreja só tem um cabeça, Jesus. Igreja só tem um Senhor, Jesus. Igreja só tem um dono, Jesus. Devolvam a igreja para Jesus. Igrejas que se transformaram em empresas, púlpitos que se transformaram em balcões,
membros da igreja, fiéis que se transformaram em clientes e contribuintes, como se nem tivessem almas, como se nem tivessem precisando de salvação. Conta a bênção já não é mais salvação, a bênção é: eu recebi isso, hoje eu tenho 5 apartamentos, 300, sei lá o que, na conta, milhões. Isso é. Jesus veio morrer na cruz para isso. É tempo de renovo. Por isso a última parte diz: palavra de salvação, o ramo glorioso, a partir do capítulo 4. Há um renovo, há uma promessa para que o povo volte, seja abençoado, restaure novamente com Deus. Palavra renovo significa um ramo de planta. A partir desse sentido básico, vários usos metafóricos aparecem. É a ação de Deus sobre a terra. Faz florescer o seu povo. No capítulo 45, versículo 8, trata da salvação e da justiça. E Deus restaura, a restauração dolorosa. Restaurar, antes da restauração, vem a dor. Acontece a dor. Deus, ele não faz, pastor Hernandes diz, tem uma frase que ele diz: Deus não faz maquiagem, Deus faz restauração. Deus faz restauração. Ele arranca o mal que está no coração e na mente. E esse renovo só é possível quando há arrependimento. E é preciso dizer que arrependimento é completamente diferente de remorso. Há uma distância abismal entre arrependimento e remorso. E eu explico. Remorso é quando a pessoa fica triste por ter sido descoberto no seu erro, no seu pecado, mas continua no pecado. Por exemplo, Judas Iscariotes, ele teve remorso de ter traído Jesus. Pega as moedas, joga lá no chão, mas ele vai e se enforca, se suicida. Ele não se arrependeu. Mas há o exemplo de Pedro, o apóstolo Pedro, nega Jesus 3 vezes. O galo canta. E o texto diz que Jesus olhou profundamente nos olhos de Pedro, ali estavam um tanto quanto distantes, mas dava para ver. E Jesus não olhou para Pedro com um olhar condenatório, de julgamento. Jesus olhou com um olhar de misericórdia e compaixão. Pedro chorou abundantemente, copiosamente. Depois da ressurreição, Jesus diz: olha, diga para Pedro e os demais discípulos, eu vou me encontrar com eles. E Jesus faz ali um destaque de Pedro, por quê? Porque Pedro estava arrasado, achando que o ministério dele tinha acabado, a vida cristã dele tinha acabado, já era. E Jesus chega para esse Pedro, o chama no particular e faz 3 perguntas a ele. Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro começa a chorar e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que
Você lê no português, não dá para entender como é que é a profundidade dessa conversa, dessa fala de Jesus com Pedro. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas com o amor ágape, o amor de Deus, o amor verdadeiro, Pedro? E Pedro então responde com a outra palavra: Senhor, eu te amo, mas ele usa a palavra filéu, que é aquele amor fraternal, não é o amor de Deus propriamente. Aquele amor ali de uma amizade e tal. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas, ágape? E Pedro responde: Senhor, eu te amo, filéu, o Senhor sabe o que eu fiz. Terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, ágape? Amor de Deus, amor verdadeiro? Pedro chora e diz: Senhor, eu te amo, filéu. Jesus leu o que estava no coração de Pedro naquela hora. E o que estava no coração de Pedro é o amor ágape, arrependido, um homem quebrado, quebrantado, humilhado. E diz: Senhor, eu não sou nada, eu prometi ao Senhor que se fosse preciso eu seria preso e morto com o Senhor. Olha o que eu fiz. E Jesus olha para ele e diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro: não olhe agora o que você fez, mas olha o que eu fiz por você na cruz. Olha o que Jesus fez na cruz. Essa é a profecia de Isaías, dizendo que Deus, Ele mesmo viria nos salvar, nos resgatar das misérias e mazelas do nosso pecado. Jesus morreu na cruz, pensando em você, pensando em mim, levando sobre ele todos os nossos pecados, as nossas misérias, revelando na cruz a sua misericórdia. Sabe o que significa misericórdia? A palavra misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Deus fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você vai dizer que Deus não ama? Será que dá para pensar que Deus é mau, permitindo tudo isso? Mal somos nós, Deus é bom. Mal somos nós, Deus é bom. Só Ele é bom. Mesmo na dor, mesmo nas lágrimas, mesmo no sofrimento. Ou você acha que Deus não sabe que tem famílias enlutadas chorando nessa hora? A perda dos seus entes queridos. Talvez num momento desse a gente diga: será que Deus não sabe o que eu estou sentindo? Uma mãe que perde o seu filho, um pai que perde o seu filho. Quem sabe desses que morreram aí, perderam o único filho que tinham. E Deus pode dizer: eu sei que dor é essa. Eu sei que dor é essa.
porque o meu filho morreu, porque eu amo vocês, para salvar vocês. A miséria é nossa, a misericórdia é dele, a desgraça é nossa, a graça é dele, a condenação nos pertencia, nós merecemos o inferno. Mas ele diz que ele quer nos levar para o céu. Isso é misericórdia na nossa miséria. Será que dá para brincar de ser cristão daqui para frente? A gente tem ouvido, já estou encerrando, concluindo, a gente tem ouvido que o mundo nunca mais será o mesmo depois disso. Sabe, eu quero ir além dessa fala e dizer para você que você nunca mais será o mesmo daqui para frente, se você se arrepender, se eu me arrepender, se nós nos arrependermos. Eu quero dizer que a igreja nunca mais será a mesma. E glória a Deus por isso, porque tem que mudar. Chega da mesmice, chega da indiferença, chega do marasmo, chega. Ou você acha que os avivamentos vinham quando estava todo mundo sorrindo e tudo em festa, tudo bacana? Não! Os avivamentos na história, todos eles, sempre vinham no momento de caos, de calamidades, de pandemias, epidemias. Mas a pior pandemia é a pandemia espiritual. É essa que Deus quer curar. É essa que Deus quer curar no coração da sua igreja. Vamos orar. Ó Deus, queremos fazer a oração nesse momento, Pai. Como os teus servos no passado oraram, como Isaías orou: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Senhor, que nós possamos nesse momento, Pai, termos de fato quebrantamento vindos do Teu Espírito Santo, orarmos como Daniel orou, o profeta Daniel orou dizendo: Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, o rosto corado de vergonha, mas a Ti, Senhor, pertence a honra e a glória. Ó Deus, nos perdoe. Nos perdoe, Pai, o quanto estamos distantes do Senhor. Perdoe o Teu povo, ó Pai, o quanto estamos distantes daquilo que o Senhor planejou para nós, sonhou para nós. Como estamos distantes dos Teus propósitos. E não adianta dizermos que amamos o Senhor
Pois Jesus diz, ó Pai, que se nós dissemos e dissermos que amamos a Ele, nós guardamos os mandamentos dEle, do Teu Filho, Pai. Nos perdoe, nos perdoe. Nos perdoe da nossa frieza, nos perdoe pela nossa indiferença, nos perdoe pela nossa falta de compaixão e de amor pelas almas perdidas. Nos perdoe pelo nosso comodismo, nos perdoe porque tantos e tantos anos vivendo nesta zona de conforto, Pai. Nos perdoe. Nos perdoe, Deus, se em algum momento nós quisemos ser maiores do que Tu. Se em algum momento nós, ó Deus, desejamos a glória para nós, nos perdoe. O que a Tua palavra diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E o Senhor não divide a Tua glória com ninguém. Nos perdoe. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe pela nossa negligência, displicência. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe. Nos perdoe, Deus, por estarmos tão distantes dos exemplos deixados pelos Teus profetas, pelos Teus apóstolos, discípulos. Nos perdoe por estarmos tão distantes do que vivenciaram servos do Senhor, missionários, que deram suas vidas para levar a Tua palavra aos confins da terra. Nos perdoe, Pai. E desperta a Tua igreja. Aviva a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia os louvores dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva Tua igreja de novo, faça a chama arder desse povo, como eram os primeiros cristãos.
tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a igreja, o povo de Deus. Deus abençoe o nosso país. Deus abençoe o mundo. Que haja uma volta para Deus. Que haja uma volta para o Senhor. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Nós convidamos você hoje à noite, se Deus quiser, às 19h30, nós estaremos novamente aqui com o culto online, na live, diretamente aqui da Primeira Igreja Presbiteriana. E você é o nosso convidado hoje. Acesse aí o Facebook da igreja, ou também o Facebook pessoal, né, meu perfil, Pastor Edmilson. Você pode acessar aí e participar conosco, para juntos adorarmos o nome de Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.